Meu nome é Júnior Mendes Leal, nasci no dia 18 de julho de 1986, filho de José Jair Leal, mais conhecido como Zé Jair Mecânico, filho de Nilda Mendes Leal, e eu tenho uma irmã chamada Nilceia Vieira Leal. No momento que eu nasci, fomos embora para a cidade de Curitiba, onde lá eu vivi em torno dos meus 4, 5 anos de idade. E nesse momento foi que voltei para a cidade de Siqueira Campos. Estudei da primeira à quarta série ali na escola José Afonso, ali no bairro da Gruta. De lá fui para o Colégio das Irmãs, concluí de quinta a oitava lá. E estudei um tempo no ginásio, né? Não, no momento não cheguei a concluir na época, mas no passar dos anos eu terminei o segundo grau. Comecei a trabalhar na mecânica, como ajudante de ferreiro, né, a princípio, né, na indústria de implementos agrícola Barbosa, mais conhecida como Oficina do Cocão. Lá eu fui ajudante de ferreiro, ajudante de soldador, com 10 anos de idade, e aos 14 anos eu já comecei a exercer a profissão de torneiro mecânico, com o passar do tempo, experiência e tal. Trabalhei esse período todo até meus 17, 18 anos, já não me recordo mais. De lá, eu saí da empresa, fui trabalhar na antiga Doces Wilson, trabalhei de mecânico, fiquei um tempo por lá. Resolvi ir embora para Curitiba, lá nos meus 20, 21 anos de idade. A minha filha nasceu na cidade de Curitiba. Fiquei 3 anos lá em Curitiba e percebi que minhas raízes estavam na tão sonhada Siqueira Campos. E acabei voltando e vivo até hoje aqui na cidade. Queira ou não queira, sou de Siqueira, né? Atualmente eu trabalho como mecânico, torneiro mecânico, soldador, desenhista mecânico, operador de manutenção de caldeira. Através desse trabalho, eu adquiri o conhecimento de artesão. Então, eu trabalhava ali, chegava um momento assim que eu estava parado, eu pegava uma peça, olhava assim, isso aqui dá para fazer tal coisa. Então, eu fui na brincadeira, pegava ali, ia montando alguma coisa ali para construir um artesanato ali, né? E me surgiu uma época assim de trabalhar, né? Fabricar esculturas ali e tal e vender. Infelizmente, no nosso país a gente não consegue viver da arte, porque muitas pessoas não dão valor no trabalho que a gente tenta oferecer para a pessoa, né? A música eu acabei comprando um teclado de um primo, aí eu achava legal e tal. Ele me vendeu, me explicou ali algumas notas ali e tal, né? E, e na época tinha aqueles livros, né, de como aprender a tocar teclado e tal. Aí eu fui meio autodidata, fui lendo aqueles livros ali, tocando, participei, né, tocar na igreja também, né, um breve tempo assim. E então, tipo assim, a música foi no teclado, daí um certo dia eu acabei vendendo, meio que abandonei o lado musical. Aí quando surgiu a banda municipal de Siqueira Campos,
Aí eu tinha vontade de aprender a tocar o saxofone, né? Achava muito bonito e tal. Aí eu vim aqui, no momento não tinha, não conhecia outros instrumentos de sopro, até o maestro Edmilson, né, que é o meu professor, tinha a estante ali, ele perguntou, viu, qual desses instrumentos que te chamou a atenção, né? Como eu não conhecia, eu simplesmente falei para ele, falei, viu, qual que você me recomenda? Aí ele me apresentou o Euphonium, né, que é o mais conhecido bombardino. Então eu acredito que o bombardino já deve estar em torno de uns 3 a 4 anos já que eu tô tocando, né? E depois do bombardino eu comecei a tocar ocarina, a flauta doce e a flauta irlandesa. Dou uma brincada, né, com eles assim, né? Mas o que eu mais estudo assim e participo de bandas, eventos, vou para outras cidades aí, né, é com o bombardino. Daí vou nas bandas marciais, né? E é muito legal, você conhece muitas pessoas, conhece vários lugares. Conheci bastante região aqui do Paraná, São Paulo, cheguei a tocar ali a 100 metros ali da Praia de Santos, assim, né? Um lugar muito bonito, uma paisagem assim, muito, experiência muito legal, muito gratificante, né? A dança foi em torno lá dos meus 14, 15 anos de idade. Como eu era um cara muito ativo, assim, né? Comecei a trabalhar muito jovem e tal. Eu tive uma fase assim da depressão e síndrome do pânico. Então eu me sobrecarreguei assim, né, de tanta coisa que eu queria fazer, né, e foi um momento assim que eu tive que aprender a desacelerar minha vida. Então foi um momento assim que até eu tive que parar de estudar porque eu não estava legal. Eu vivia um quadro assim que eu estava extremamente cansado. Eu ia deitar na cama para dormir. Na hora que eu fechava o olho para dormir, batia aquela sensação que eu ia morrer. Aí, naquele desespero, não, mas eu não quero morrer. Daí, mas eu preciso dormir. Mas se eu dormir, eu vou morrer. Então é uma coisa assim, bem. Só quem tem ou teve para poder falar. E nesse momento que eu tive, depressão era frescura, era uma coisa assim, não era tratado como doença, né? Então eu desacelerei minha vida. Eu sabia que eu precisava ter alguma coisa para agregar na minha vida, assim, né? Para poder ocupar a cabeça, assim, né? Tipo assim, a minha mãe sempre ia nos bailes de quinta do Dirceu Rosa, né? No Pindorama, né? Como faz falta o nosso clube Pindorama, né? Que já não temos mais, infelizmente. E era uma época assim que eu era mais rock and roll, assim. E eles falavam, viu, vamos no baile da terceira idade. E eu pensava, um baile só vai ter velho lá e tal, né? E, enfim, um certo dia eu acabei atendendo um pedido de uma tia minha. Vamos lá, vamos. Acabei indo assim. Sentei, vi o pessoal dançando ali. Até que legal o negócio, né? Aí minha tia me juntou pela mão, falei, viu, vamos dançar essa? Aí era um shot, era 2 para lá e 2 para cá. Falei, tia, mas eu não sei dançar. Falei, não, entra aí, vamos dançar e tal. E eu comecei a dançar ali, meio travadão assim. E no meio do salão, vendo tudo que o pessoal dançava, entrou na minha cabeça, parece que eu gostei. E, e nisso eu comecei a frequentar os bailes de quinta daí, né, que tinha aqui na cidade. Só que daí, tipo assim, as pessoas que sabiam dançar, que eu conhecia, não queria dançar comigo porque eu não sabia dançar.
Aí eu pegava as vovozinhas daí, né? Teve muitas senhorinhas aí, hoje, infelizmente, já, que Deus o tenha, né? Mas eu aprendi mais com as senhoras, assim, né? E, e passou um tempo, acho que um ano, 2 anos mais ou menos, surgiu o grupo Fandangueiros. Foi onde eu participei, fui fazer as aulas lá, né? Para aprender os passos mais, aprimorar mais, né? A forma de dançar. E, e tipo assim, daí eu ia nos bailes, agora dançando um pouco melhor, mas eu nunca esqueci as origens. Então, aquelas senhorinhas que me ensinaram lá no começo, eu nunca esqueci delas. Aí, no momento que eu me casei, eu parei um pouco de ir nos bailes, né? Fiquei em torno aí de uns 10 anos, 15 anos, sei lá, já me falha a memória. E logo eu recomecei, né? A ir nos bailes novamente. Até a minha filha, Emanuele, eu fui ensinando desde criança, né? Ela aprendeu a dançar também. E, enfim. Aí depois da pandemia, eu conheci o grupo Alma Campeira. Aí foi onde eu voltei a fazer as aulas, né? Porque tinha ficado muito tempo sem participar de dança aí. Então eu tenho que dar uma atualizada, né? Eu acabei me formando e hoje eu participo. Sou como um instrutor para eles ali, né? Hoje eu ajudo eles a ensinar o pessoal a dançar e tal, né? E as formaturas eu vou como padrinho, daí formando alguma aluna que está participando do grupo. Então, a dança eu aconselho para quem tem uma depressão, uma síndrome do pânico aí, é um dos melhores caminhos, melhores remédios para cura e libertação, assim, né? É muito gratificante a dança. Principalmente eu comecei através do desenho. Eu tenho um primo, né, o Márcio Chaves Mendes, super desenhista, assim, né, e eu via ele desenhar, eu queria ser igual a ele. Então eu comecei no desenho, era um nota 8 ali no desenho ali, né, também era mais por hobby, né, nunca busquei assim um lado profissional. Aí como eu entrei na oficina cedo, 10 anos de idade, então eu trabalhava, era meio crianção também, então eu ia olhando as peças ali e já ia imaginando uma escultura, alguma coisa assim, né? E como eu entrei na ramificação assim de ajudante de ferreiro e ajudante de soldador, então principalmente a solda. A solda eu pegava ali dois materiais ali, eu queria aprender a soldar, então eu soldava meio escondido, que o patrão era um pouco enérgico, ele não aceitava que tivesse, tipo, achava que era brincadeira, né? Então fazia nos momentos escondidos, assim, né? E, e no dia a dia fui fazendo, foi acontecendo, assim, né? Passei a fazer mais escultura a partir dos meus 18, 19 anos, assim. Tanto é que muitos tios e tias, eu dei uma escultura para cada um familiar, assim, né? Minha irmã, minha mãe também, meu pai tem também. E eu tive um momento, assim, que eu tive aquela visão, assim, que eu poderia viver da arte, né? Mas eu vi que não conseguia sobreviver através da arte. Aí foi um momento que eu meio que abandonei. Abandonei e falei, não vou mexer mais com isso e tal, né? Passou-se os anos, né, aqui em Siqueira.
Aí teve aqui a restauração da Casa da Cultura, né, que ia botar para funcionar. Nesse momento, então, eu conheci na época era o diretor de cultura, hoje secretário de cultura, Flávio Melo, e falei um pouco da história da minha vida, daí ele falou, né, falei, viu, vamos, vamos, vamos fazer de novo as obras de arte aí, né, vamos dar um up aí na vida, aí, né, dar uma... Então, tipo assim, eu voltei a fazer algumas esculturas, doei aqui no acervo aqui de Siqueira Campos já tem em torno de, eu acredito que aproximadamente 40 obras de arte já minha. E então, tipo assim, eu não faço pelo dinheiro, mas faço pela satisfação, né, de você pegar e ver um objeto, né, uma rosa dessa aqui mesmo. Eu tive o prazer de dar um curso ali através da Lei Aldir Blanc, né? Essa é uma rosa de um aluno meu que acabou fazendo. E é legal, tipo, você pegar a sucata ali, né, e transformar em arte, né? E o mais legal é você poder compartilhar o teu conhecimento para outras pessoas, né? E, e eu penso nas gerações futuras também, né? Então, imagina, que 20, 30 anos, né? A pessoa olhar, nossa, como o cara fez isso e tal, né? Às vezes não, né? Mas é uma coisa que vai ficar para a história, né? Vai ficar para a história, para a minha história, para a história das minhas futuras gerações, do, dos nossos é, amigos siqueirenses também, de outras regiões que acaba vim prestigiar, né, o que a gente tem aqui, né? O nosso meio cultural aqui é muito rico, né? E eu acredito que deve ser explorado melhor. Porque tem muitos artistas e artesãos aqui que são excepcionais. E através de ter voltado, né, eu adquiri a carteirinha do artesão pelo Brasil Gov. Eu fiz um presépio também para Siqueira Campos, eu participei de um concurso de presépios, onde eu tirei primeiro lugar, como o presépio mais bonito, mais enfeitado ali, né? E, e depois desse presépio eu percebi que eu tinha que dar continuidade a esse meio artístico. Aí foi onde eu comecei a cursar uma faculdade de artes visuais. Esse ano de 2026 eu vou para o segundo ano já de licenciatura e vamos explorar mais esse lado aí, né? A arte tem infinitas meios, né, de técnicas e aprendizado. Então, vamos dar seguimento aí, né? O lado artesão, igual eu falei, né, transformar, né, um objeto ali em arte, né? Então, isso aqui, tipo, para mim é um lazer. Eu estou trabalhando ali, daqui a pouco estou na dúvida num trabalho, paro, vou fazer uma escultura ali. Aí o tempo que eu estou fazendo aquela escultura, nossa, surgiu uma ideia ali, volto lá para o trabalho. Então, tipo assim, é uma válvula de escape para mim, assim, sabe? Então eu consigo eliminar o estresse ali, né? E é legal, tipo, você vê os pedacinhos, vai se montando, vai se moldando ali, aí se transforma numa escultura. Então isso assim é muito gratificante assim de fazer e tá a obra acabada, né? Falando da escultura, né? Eu já cheguei aqui na Casa da Cultura mesmo, as pessoas
ver alguma obra de arte assim, achar, nossa, que legal, né? Que bonito, assim, e elogiar, né, o artesão, e eu estar ali no anonimato do lado, assim, cara. Então é legal você chegar assim de modo anônimo e a pessoa pegar e falar bem, ter as críticas, ter o positivo, o negativo ali, né? E, e nem saber que o próprio artesão está do lado. Então, essa é uma coisa muito legal, assim, muito gratificante. Falando da dança, a dança gaúcha é um meio assim de você dançar, você ter uma atividade física, conhecer pessoas, se socializar, assim, né? A tradição gaúcha é muito bonita, assim, e é uma dança muito respeitosa, né? Então, tipo assim, tem casais ali, o pessoal do grupo dança com homens, mulheres casadas, mas todo mundo tem o certo respeito ali. O grupo é bem unido, né? Quando tem baile para fora, tudo assim, eles já comunicam no grupo, junto aquele pessoal ali. Às vezes alguns vai de ônibus, outros vai de carro, mas assim, quem chega primeiro já tem as mesas reservadas, e o pessoal vai se junta ali, então é muito legal, assim, e, e além de conhecer pessoas também, né? Então é gostoso isso. E falando da música, a música é o que eu mais dedico nos dias de hoje, né? Apesar de não estar podendo fazer as aulas, né? Que os horários não estão coincidindo, mas a música é uma terapia. É você trabalhar a mente, coordenação motora. Como eu participo de bandas marciais, eu toco aqui para a cidade de Siqueira Campos e para a cidade de Araputi. Então, tipo assim, eu chego a ficar 2, 3 meses sem ver o pessoal da banda ali. Então, a gente se encontra ali, aquela amizade legal. Viajamos para várias cidades, assim, né? Conhecemos bastante cultura diferente, pessoas diferentes, bandas diferentes também, né? Então, é aquela troca de conhecimento, assim, muito legal. E, e pelo menos assim, na onde a gente participou, não existe rivalidade de bandas, então todo mundo é amigo de todo mundo, assim, né? Então é muito legal você chegar na cidade, assim, as pessoas te receber super bem, assim, né? Tá feliz por você participar ali, né, do evento que vai ter e tal. Ali em Sengés tem a banda Bamussen, faz anos e anos que eles querem que eu participe com eles, mas infelizmente o deslocamento é muito longe para eu poder ir lá, e é muito empenho também, né? Gostaria de participar, né? Mas o espaço-tempo eu não consigo participar. Salto de Tararé também, já tive convite do maestro Reinaldo, fui em alguns ensaios também, né? Mas daí a agenda não consegue suprir. Então, como eu trabalhei lá na oficina do Cocão, o Daniel Barbosa, ele é irmão do pintor Ulisses Barbosa, que eu acredito que aqui no acervo da Casa da Cultura tem alguns quadros dele aqui no acervo. E eu adquiri muita amizade com ele, né? Ele foi um cara muito viajado, conheceu muitos lugares, assim, né? Apesar de eu nunca ter pegado uma tela para pintar, mas eu conversava muito com ele sobre arte, ali, o meio artístico, assim, né? E, e ele tem um hobby também de fotografia, né? Então foi uma grande experiência assim que eu tive, assim, uma visão assim do meio artístico, tudo, né? Conhecer museus, essas coisas assim foi muito pouco, assim. Eu
Tipo, hoje que eu tô buscando conhecer, né, lugares, algumas culturas assim, né? Hoje, através da internet também, você acaba vendo muitos vídeos assim, né, falando de história de escultores e artistas, né? Mas assim de referência que eu tive assim pessoalmente foi o Ulisses Barbosa, assim, né? E, e é isso. Então, e devido a ser muito curioso, muito buscar querer aprender, adquirir conhecimento, né? Então entra um pouco também de autodidata, sei lá, eu não sei muito o que falar, assim, né? A dança, como eu falei, né? Eu entrei no grupo Fandangueiros, né? Até a professora era a Adriana Fandangueiro. Passou-se os anos, né? Entrei no grupo Alma Campeira, que hoje os professores são o Emerson, a Bianca e a Rosivane Caneto. E tentei um jazz, mas o espaço-tempo não coube na agenda também. Aí fiquei só com a dança gaúcha. A música, como eu falei também, né? Comecei lá um pouco autodidata. Logo eu conheci o maestro Admilson Gefune, que além de ser meu professor, ficamos muitos amigos, assim, né? Então eu tenho uma amizade, um respeito, uma admiração muito grande por ele, assim, né? Eu digo que é um cara, assim, que eu cresci muito com o conhecimento que ele passou para mim, a visão, assim, né? Então é uma figura aí que eu tenho uma grande admiração a respeito, assim, né? Só tenho, só tenho qualidades a falar para essa pessoa. Olha, das esculturas aqui, tem essa aqui. Eu batizei ela como Pescador de Sonhos. Então, o que que é? Muitas pessoas reclamam na vida, né, que eu não consigo isso, eu não tive aquilo e tal, né? Então, essa obra de arte, ela retrata você nunca abandonar seus sonhos. Às vezes você precisa pescar. E então, tipo assim, isso aqui é uma grande reflexão, assim, né? Na minha vida nunca nada foi fácil, assim, né? Eu fui trabalhar muito novo, tive muita dificuldade financeira, passei fome, né? Um certo momento da minha vida também, né? Mas eu nunca reclamei, eu sempre busquei ver o lado positivo da vida, né? Então, tipo assim, pra gente pensar em coisas boas na vida, a gente nunca pode deixar de sonhar. E eu acho que essa obra de arte aqui, eu acho que é a que mais tem a ver assim com a minha vida. Então, eu vivo hoje, mas sempre estou sonhando no amanhã. Como eu te falei, a nossa cidade aqui, a nossa região, ela é muito rica em artista, em dança, música, porém financeiramente não é valorizado. Igual a respeito da música. A música, as pessoas não conseguem enxergar um músico como um profissional, enxergam um cara como um hobby. Só que, como diz, o músico ele precisa comer, precisa beber, ele tem suas despesas também, né? Então tem essa desvalorização assim, né, do músico, né? A dança também, tipo, a dança ela é vista como um hobby também. Então, tipo assim, eu não conheço alguém da nossa região que ganha para dançar. Ganha, tipo, para dar aulas de dança, né? Mas, porém,
é muito pouco reconhecido também esse lado. Artesão, eu aqui na cidade eu conheço só um artesão que ele, ele faz os seus trabalhos e recebe. Ele cobra pelo seu trabalho. Porém, eu acho que ele deveria ser mais valorizado. Eu não vou saber o sobrenome dele, mas se chama Flávio, né? Que é o que fez a escultura do Palhaço Tampinha para a Casa da Cultura aqui. Então, a caminhada de reconhecimento do artista, do artesão, ainda é muito longa ainda para as pessoas dar valor, né, a esses profissionais. Voltando à escultura do pescador de sonhos, nunca deixar de sonhar. A gente tem que ter um propósito na nossa vida, tem que ter traçar uma meta ali, né? Enxergar adiante. E as nossas raízes culturais também não pode deixar apagar. Principalmente na dança gaúcha, eu vejo assim, né? Esses bailes regionais, você vê pessoas de 40 anos para cima, você não vê jovens participando desses eventos assim, né? E, e eu acho que teria que ter mais incentivo dos jovens conhecer, né, a tradição gaúcha, que é uma tradição muito bonita, assim, né? As vestimentas, as músicas, a forma de dançar, né? Então eu, o que eu falo para os jovens é pensar mais nesse meio cultural, esse meio familiar, assim, né? E não deixar de abandonar, né, a cultura e seus sonhos.